Olá, pessoal! No vídeo de hoje, a gente vai ver sobre o artigo 6 da questão 1 da Suma Teológica. Nesse artigo, Santo Tomás vai discutir se a doutrina sagrada é uma sabedoria ou não. E aqui, nesse artigo, ele prova que a doutrina sagrada é, sim, não só uma sabedoria, mas é a sabedoria de todas as sabedorias. A primeira objeção é que a doutrina sagrada não é uma sabedoria, porque ela toma seus princípios fora de si mesma. Então, ele cita aqui o livro 1 da Metafísica, que a missão do sábio consiste em ordenar e não em ser ordenado. Então, se a doutrina sagrada ela toma seus princípios fora de si mesma, como está aqui nessa objeção, então ela é ordenada por outras ciências e não ela que ordena as outras ciências. Então, essa que é a ideia por trás dessa primeira objeção. Na segunda objeção, ele diz: ademais, compete à sabedoria estabelecer os princípios das outras ciências. Por isso que ela recebe o título de cabeça das outras ciências, como está no livro 6 da Ética. Então, novamente, seria a doutrina sagrada, se ela fosse uma sabedoria. Aqui nas objeções estão tratando a doutrina sagrada como se não fosse sabedoria. Então, se ela fosse uma sabedoria, ela que deveria liderar as outras ciências, ela que deveria ser a cabeça das outras ciências, estabelecer os princípios das demais ciências filosóficas, e não tomar os princípios, e não ela tomar os princípios, ser pautada pelos princípios das demais ciências filosóficas. Essas duas objeções, já ele vai responder de uma outra maneira aqui nesse artigo, mas essas duas objeções, na verdade, já foram respondidas no artigo anterior, no artigo 5º, em que ele diz que as demais ciências, não é que a doutrina sagrada ela se submete aos princípios das demais ciências, e sim, ela se utiliza dessas ciências como ciências auxiliares para o entendimento da doutrina sagrada. Então, de modo algum que a doutrina sagrada se submete às demais ciências, tomando os princípios dessas ciências como se essas ciências fossem superiores a ela, mas como auxiliares dela no entendimento de uma ciência superior, acima dessas demais ciências humanas, que é a ciência sagrada, a ciência da doutrina sagrada. E aí, a terceira objeção, é que a doutrina sagrada é adquirida pelo estudo, enquanto a sabedoria é obtida por infusão, por ser um dos 7 dons do Espírito Santo. Então, aqui ele está dizendo que a doutrina sagrada não pode ser considerada uma sabedoria, porque a sabedoria ela é obtida não pelo estudo, e sim apenas por infusão, como um dos 7 dons do Espírito Santo. E aí ele já inicia aqui o contraponto a essas objeções, citando aqui o Deuteronômio, que no Deuteronômio diz que esta é nossa sabedoria e nosso modo de entender aos olhos dos povos. Então, o que seria nossa sabedoria? Nossa sabedoria seria aquilo que foi revelado por Deus, que é o fundamento, que é o que dá princípio, de onde se extraem os princípios da doutrina sagrada. Então, aqui ele já começa a rebater essas objeções aqui, essas 3 primeiras objeções. E aí o respondo, ele continua a rebater essas objeções. E o respondo é sempre uma introdução às réplicas a cada uma das objeções aqui levantadas no início do artigo. Então, ele começa: esta doutrina é por excelência, a doutrina sagrada, é por excelência uma sabedoria, entre todas as sabedorias. Então, ela é a sabedoria das sabedorias. Não apenas em um gênero particular, não apenas numa área do conhecimento, mas de modo absoluto. Então, ela não é apenas uma sabedoria com relação a um determinado assunto, a uma determinada ciência, a um determinado gênero, mas ela também é a sabedoria de todas as ciências, de todos os gêneros, de todos os assuntos. Por que isso? Porque a doutrina sagrada
é na parte da ciência divina, da revelação divina. Como Deus é a própria verdade, então Deus é que vai nortear todos os demais conhecimentos que a gente possa adquirir do mundo e também que esteja acima do nosso mundo natural, que a gente tem acesso através dos nossos 5 sentidos. E aí ele continua, né? Compete ao sábio ordenar e julgar. Então, aqui nessas primeiras objeções, nessa primeira e segunda objeção, fica claro que o sábio, né, ele deveria ordenar e não ser ordenado, mas aqui não fala em julgar. O sábio, além dele ordenar, ele julga. E como que é feito esse julgamento? O julgamento de coisas inferiores se faz mediante uma causa mais elevada. Então, sábio é aquele que toma em consideração a causa suprema dentro daquele gênero, dentro daquele determinado assunto. Então, como exemplo, ele cita 2 exemplos, né? No gênero da construção e com relação aos atos humanos. Então, no gênero da construção, o arquiteto seria considerado sábio, né? Dentro do gênero da construção, porque ele é que vai preparar, pensar os planos para a construção da casa. E aqui, dentro do gênero da construção, a causa suprema é justamente a construção daquela casa, daquela residência. Então, por isso que ele é considerado o sábio, o arquiteto é considerado o sábio dentro do gênero da construção, porque é ele que vai pensar em como aquele edifício, aquela residência, aquela casa vai ser construída. E aí ele cita a primeira carta aos Coríntios. Como bom arquiteto, lancei o fundamento. Então, aqui, corroborando, né, com essa figura do arquiteto como Deus sendo esse arquiteto que lança o fundamento da construção de todas as coisas do mundo. E aqui outro exemplo com relação aos atos humanos, que sábio seria o homem prudente, que ordena os seus atos aos seus devidos fins. Então, um homem prudente é sábio por quê? Porque ele vai pensar nos seus atos de acordo com os seus fins retos, daqueles atos que ele vai tomar. Então, ele vai tomar atos que sejam condizentes com os fins. Então, ele vai escolher sempre atos que correspondam a fins bons para aqueles determinados atos. Então, por exemplo, ele não vai, ao invés de escolher, por exemplo, não trabalhar, ficar em casa vagabundeando e não trabalhar, ele vai escolher trabalhar. Então, ele vai escolher o bem ao invés do mal. E aí ele cita o livro dos Provérbios: a sabedoria é prudência para o homem. E aqui, por que você escolher o bem seria um devido fim para os atos humanos? Porque o bem nada mais é, o sumo bem nada mais é do que o próprio Deus. Então, um sábio sempre vai buscar a causa suprema dentro daquele gênero, a causa suprema dos gêneros, do gênero dos atos humanos, nada mais é do que o bem, o sumo bem, que nada mais é do que o próprio Deus. Então, você sempre busca o bem, e aí isso te faz um homem prudente se você sempre busca o bem dentro dos seus atos humanos. Consequentemente, quem considera simplesmente a causa suprema de todo o universo, que é Deus, merece por excelência o nome de sábio. Então, não tem como uma pessoa que sempre considera como a causa suprema de todo o universo Deus, considera Deus como a causa suprema de todo o universo, não tem como essa pessoa não ser chamada de sábio, porque essa pessoa está sempre pensando em Deus, que é a causa de tudo, a causa suprema de tudo. E aí ele cita Santo Agostinho, falando que, segundo Santo Agostinho, a sabedoria é chamada de conhecimento das coisas divinas. E aqui entra uma questão que a gente já falou no artigo 2 da Suma Teológica sobre o Intellectus Fidei, que Santo Agostinho ele chega por intuição a
a fazer essa inferência ao intellectus fidei, que é o intelecto da fé, que é não se opor razão à fé, que a fé não se opõe à razão, que a fé ela é complementada pela razão, ela é melhor entendida pela razão, então uma coisa não anula a outra. E aí isso é discutido no artigo 2 da Suma Teológica, e essa discussão entra aqui novamente, que Santo Tomás cita justamente Santo Agostinho para fazer esse contraponto, porque não há, na verdade, uma oposição entre uma razão superior, que seria a razão de Deus, e a razão inferior, que seria a razão humana. O que tem que acontecer é a razão humana estar subordinada sempre à razão superior, à razão divina. Mas, como estamos sempre indo para a mesma verdade, tentando conhecer sempre a mesma verdade, não importa o caminho que você escolha, você sempre vai chegar nessa verdade. Só que tem certas coisas que a gente não consegue chegar única e exclusivamente pela nossa razão natural. A gente depende da razão divina, né? A gente depende da fé para iluminar a nossa razão natural, para que a gente possa conhecer as coisas de Deus. Então aqui volta essa discussão. E aí ele continua, né? Então a doutrina sagrada trata de Deus como causa suprema, não só daquilo que se pode conhecer por meio das criaturas, e que os filósofos alcançaram. Então o que quer dizer com isso? É que a doutrina sagrada ela não vai tratar de Deus apenas através da razão natural, e que a gente pode conhecer Deus pelos seus efeitos, então pelas coisas que Deus criou, pelas criaturas, pelo mundo ao nosso redor, o mundo físico ao nosso redor. Então a doutrina sagrada não vai tratar de Deus só dessa forma meramente filosófica, meramente através da razão natural, e que qualquer filósofo pode alcançar. E aí ele cita, né, o apóstolo na carta aos Romanos, pois o que se pode conhecer de Deus é para eles manifesto. Então, o que se pode conhecer de Deus através da razão natural é manifesto a todos os homens, já é manifesto a todos os homens. Mas a doutrina sagrada, continua Santo Tomás, né, a doutrina sagrada vai tratar de Deus como causa suprema do que só Deus conhece de si mesmo e é comunicado por revelação para os outros. Então, a doutrina sagrada vai tratar de Deus como causa suprema, né, do mundo físico, e também vai tratar de Deus como causa suprema daquilo que só podemos conhecer a respeito de Deus por Ele mesmo, pela revelação dele para nós através da fé nessa revelação divina, que é a revelação divina, como já foi discutido em toda essa primeira questão, essa revelação divina nada mais é do que o fundamento da doutrina sagrada, dessa ciência da doutrina sagrada. Então, a doutrina sagrada vai pegar Deus como causa suprema, tanto do mundo físico quanto do mundo invisível, vamos colocar assim, que a gente não tem acesso. Então, não é que a fé vai se opor à razão, mas a fé vai complementar a nossa razão. E aí vai elevar a nossa razão para que possamos compreender as coisas de Deus. E aí ele continua, assim, a doutrina sagrada merece por excelência o nome de sabedoria. Por excelência o nome de sabedoria, porque ela engloba justamente, ela se preocupa com a causa suprema de todas as outras sabedorias, que é o próprio Deus, não só apenas a causa suprema com relação ao mundo físico, mas também com relação ao mundo invisível, né, o mundo da glória que a gente não vê. Então, a eternidade que a gente não vê, que a gente não tem acesso, né, através dos nossos 5 sentidos, mas temos acesso através da revelação divina, através da fé dada para nós por Deus. Então, por isso, por pegar a causa suprema de todas as coisas, é que a doutrina sagrada merece por excelência o nome de sabedoria, e é a sabedoria de todas as sabedorias. Porque é a que tem a causa suprema de todas as causas mesmo, de todas as ciências.
E aí ele começa a réplica à primeira objeção. A doutrina sagrada não toma seus princípios de nenhuma ciência humana, mas da ciência divina, que regula como sabedoria soberana todo o nosso conhecimento. Então, por que a ciência divina regula como sabedoria soberana todo o nosso conhecimento? Porque a ciência divina vem de Deus, obviamente, e Deus é a verdade. E todas as demais ciências tentam chegar na verdade. Então, é a verdade que rege todas as demais ciências, inclusive a doutrina sagrada. Só que a doutrina sagrada ela não vai tomar os princípios dela de nenhuma ciência humana. Ela não vai tomar seus princípios da razão natural, da razão humana. Ela toma seus princípios da revelação divina, da ciência de Deus. E é por isso, então, que ela é uma sabedoria soberana. Ela está acima das demais ciências humanas. E aí vem a réplica à segunda objeção. Então, o conhecimento próprio à nossa ciência, o que é a nossa ciência? Doutrina sagrada, está falando da doutrina sagrada. Então, o conhecimento próprio à nossa ciência é obtido por revelação divina e não pela razão natural. Por isso, não cabe à doutrina sagrada, doutrina sagrada estabelecer os princípios das outras ciências e sim de julgá-los. Então, por que não cabe? Porque a doutrina sagrada não se baseia nos princípios dessas outras ciências, que é baseado na razão natural. Ela se baseia na revelação divina. Por isso que não tem como ela estabelecer os princípios das outras ciências, porque ela está se baseando em um outro objeto, que é a revelação divina, que é acima da razão natural, que é diferente da razão natural. Por isso que ela não estabelece os princípios das outras ciências, das demais ciências, mas ela pode julgá-los. Então, não cabe à doutrina sagrada estabelecer os princípios das outras ciências, e sim de julgá-los. Então, tudo o que for contrário à verdade da ciência sagrada, nas demais ciências, deve ser condenado como falso. Por que deve ser condenado como falso? Necessariamente. Porque a doutrina sagrada ela vai partir da revelação divina, então ela vai partir de Deus, ela vai partir da própria verdade. As outras ciências não partem da própria verdade. Elas querem chegar na verdade, mas elas não sabem qual é a verdade. A doutrina sagrada, por outro lado, ela sabe qual é a verdade, porque ela parte diretamente da verdade. O que a doutrina sagrada quer fazer é entender essa verdade, somente isso. Mas ela já sabe que aquilo é verdade. Então, por isso, não tem como as outras ciências se contraporem a ela e dizer que elas estão certas e a doutrina sagrada está errada, porque a doutrina sagrada já parte da verdade que é o próprio Deus. Cabe às outras ciências, sim, mudarem alguns princípios, alguns valores ali que elas tenham, né? Algumas teorias que elas possam ter, que sejam contrárias à doutrina sagrada. Se essas ciências tiverem alguma coisa contrária à doutrina sagrada, será falso. Por quê? Porque elas elas não estão contradizendo uma mera ciência, elas estão contradizendo o próprio Deus, que é a própria verdade, então vai estar errado. E aí ele cita a segunda carta aos Coríntios. Nós destruímos os raciocínios pretensiosos e todo o poder altivo que se ergue contra o conhecimento de Deus. Ou seja, não tem como você estar contrário a Deus, não tem como você achar que Deus é que está errado e você que está certo. Então não tem o menor cabimento isso aí. E aí vem a réplica à terceira objeção. Existem dois tipos de julgamentos. O primeiro julgamento é o julgamento por inclinação, que é o seguinte, é quem possui um hábitus virtuoso julga retamente o que deve ser feito na linha desse hábitus, estando já inclinado neste sentido. Então, por exemplo, hábitos aqui para Santo Tomás, a gente pode entender como um hábito mesmo que a gente tem, por exemplo, o hábito de acordar cedo e tal, mas é um hábito que ele vai aos poucos esse hábito ele vai aos poucos te conformando, fazendo com que você seja configurado para
aquela virtude. Então você vai cada vez mais sendo moldado por aquela virtude. Então, por exemplo, você tem o hábito da humildade, por exemplo. Você vai, através de se habituar a sempre reconhecer a sua inferioridade diante de Deus, a sempre reconhecer que tudo aquilo que você tem de bom vem de Deus e você não tem mérito nenhum em nada que você tenha de bom, porque tudo foi dado por Deus de graça a você, por infinita bondade e misericórdia dele. Quanto mais você reconhecer isso, quanto mais você tiver isso em mente, mais você vai trabalhar esse hábito da virtude e da humildade. E mais humilde, obviamente, você vai se tornar, e isso vai fazer com que você tenha uma inclinação já à humildade. E aí você, naturalmente, né, você vai escolher se afastar se afastar do orgulho, se afastar da vaidade, se afastar da vanglória e seguir sempre nessa linha da virtude e da humildade. Tá? Isso que ele está dizendo aqui. Que você pode ter um julgamento por inclinação natural, por você já ter um hábito daquela virtude, de praticar aquela virtude, por exemplo, no caso aqui da humildade. Isso já vai fazer com que você julgue retamente aquela sua ação dentro dessa linha aqui da humildade, por exemplo. E aí ele cita o livro 10 da Ética, né? O homem virtuoso é a medida e a regra dos atos humanos. Então se você é uma pessoa virtuosa, você vai julgar corretamente, retamente os seus atos e sempre buscar o bem. E a segunda forma de julgamento é o julgamento por conhecimento. Então, o instruído em ciência moral, por exemplo, ele pode julgar os atos de uma virtude, mesmo que a não possua. Então, a pessoa pode estudar, por exemplo, a respeito da virtude da humildade. E aí ela tem como julgar se aquele ato que ela vai cometer ou não é um ato de humildade ou de soberba. Então, ela consegue reconhecer através do estudo se aquilo está certo ou errado, mesmo que ela não seja uma pessoa humilde. Ela pode ser uma pessoa extremamente soberba. Mas, ao entrar em contato aqui com o conhecimento a respeito da virtude da humildade, ela pode, pelo menos na teoria, saber o que seria a humildade e o que seria a soberba. Aí ele continua: a primeira maneira de julgar quanto às coisas divinas é própria da sabedoria, dom do Espírito Santo. Então, por que ele diz isso? Né? Que a primeira maneira é justamente o dom da sabedoria, dom do Espírito Santo. Né? Porque esse hábito de você trabalhar a virtude, uma determinada virtude, ele nada mais é do que uma graça de Deus dada à pessoa, que Deus vai dando cada vez uma graça maior para a pessoa, para que ela desenvolva essa virtude cada vez mais, ela desenvolva essa virtude e aperfeiçoe cada vez mais essa virtude, esse hábitos dela, da virtude da humildade, por exemplo. Então, por isso que é própria da sabedoria, dom do Espírito Santo. Conforme a primeira carta aos Coríntios, o homem espiritual julga tudo. Então, o homem espiritual, o que significa o homem espiritual? O homem que é reto, o homem que é santo. Ele acaba julgando tudo porque ele é um homem virtuoso. Então, ele sempre vai julgar as coisas retamente, e como ele está unido a Deus, ele acaba julgando todas as demais coisas inferiores. Ele vai sempre escolher o fim devido, o fim correto para aquele determinado ato dele. E a outra maneira de julgar, né? Então essa seria a primeira maneira, que seria o julgamento por inclinação através de um hábito, né? O trabalho dessa virtude através da graça de Deus. E a segunda maneira é justamente o julgamento que pertence à doutrina sagrada, ou seja, que é adquirida pelo seu estudo, ainda que seus princípios venham da revelação divina. Então, como a gente disse anteriormente, a fé, ela não se opõe à razão. Então, a fé, ela complementa a razão, ela ilumina a razão para que a gente tenha um entendimento
das verdades reveladas por Deus. Então, nada impede que uma pessoa, ao entrar em contato com a doutrina sagrada e começar a estudar a doutrina sagrada, ela comece a reconhecer o que é virtuoso, o que é mal, o que é certo, o que é errado, o que é vício, o que é virtude, e aí ela começa a julgar as suas ações através desse conhecimento que ela adquiriu da doutrina sagrada. Então, ela adquire sabedoria através do estudo também. Então, é isso que ele quer dizer aqui, que você pode adquirir a sabedoria através da graça de Deus ou através do estudo. Uma coisa não a outra. E pode até aumentar a sua sabedoria, inclusive você recebe a sabedoria por graça de Deus, e quanto mais você estuda, mais sabedoria você vai adquirindo pelo estudo, e também por graça de Deus, que Deus também vai te dando cada vez mais a graça da sabedoria para que você entenda cada vez melhor as coisas através da sua razão natural também. Então, por hoje é só, espero que vocês tenham entendido o vídeo de hoje e gostado do vídeo. Qualquer dúvida, postem um comentário aí no canal, e até a próxima.